Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um rei. Amém? A Bíblia, ela vai nos contar uma história sobre um homem chamado Davi. Davi, nós bem sabemos que era pastor de seu pai, Jessé o belemita, a qual estava no campo, detrás das malhadas, cuidando, se preparando, porque lá diante, aquela simplicidade que ele tinha como pastor de ovelha, ia servir para o seu reinado. E a Bíblia diz que, antes que acontecesse Davi chegar ao trono, a Bíblia diz que Deus levantou Saul como o primeiro rei sobre todo Israel. Mas só que Saul começou bem o seu reinado, mas terminou mal o seu reinado, porque ele entrou por outros caminhos de desobediência, a qual Deus dissera para ele não entrar, mas ele não foi desobediente, e Deus, olhando para a terra, disse para Samuel, o teu escolhido, o teu profeta, diz assim: Samuel, eu já provi de um novo rei, porque Saul se rebelou contra a minha autoridade. Saul já não faz mais o que eu mando, ele está por conta própria. Louvado seja o nome do Senhor. E a história diz, irmãos, que Saul, em seu primeiro ano de reinado, foi tudo bem, mas 39 anos foi só rebeldia. Deus mandava ele fazer, ele não fazia, ou fazia por incompleto, não fazia o que Deus mandava fazer por completo. E assim Deus colocou no seu coração que na casa de Jessé, o belemita, tinha um novo rei, um escolhido do Senhor. E Deus, aparecendo para Samuel, disse: Samuel, eu sei que você é amigo de Saul. Eu digo para você, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu tenho rejeitado como Senhor? Samuel, pega um vaso de azeite e vai à casa de Jessé, porque lá tem um escolhido. Seria muito fácil de Deus dizer assim: Samuel, pega um vaso de azeite e vai no campo e unge Davi como rei. Era muito mais simples. Mas Deus disse: não, eu quero que você vá na casa dele, dentro da família. Eu quero honrar Davi dentro da tua casa. E a Bíblia diz que Davi e Samuel chegando na casa de Jessé, e eles perguntaram: Samuel, é divino, é de paz a tua vinda aqui na minha casa? Ele disse: é de paz. Eu vim sacrificar para o Senhor. E assim diz o Senhor: manda os teus filhos se lavarem, porque eu quero padestrar com eles. Aqui eu aprendo que antes que Deus consagre alguém, antes que Deus chame alguém para o ministério ou para o apostolado, Deus manda primeiro se lavar, se preparar. Existe uma preparação antes para tudo. E a Bíblia diz que eles chegaram, os seus 7 filhos, diante de Samuel, o profeta. Mas antes Deus disse assim: uma coisa eu digo para ti, Samuel, quando você chega lá, não atente para a sua aparência e nem para a sua estatura, porque o homem vê o que está por fora, mas eu, Senhor, olho para o coração. E chegando ali, a Bíblia diz que apresentou-se o primogênito de Jessé, chamado Eliabe. E quando ele disse assim: aí porventura está o novo rei de Israel, Deus disse: eu rejeitei para sempre. E a Bíblia diz que passando o seu segundo filho, Abinadab, Deus também o rejeitei. E passando-se Samar, Deus disse: também o rejeitei Samar, não será Samar. E passando-se os 7 filhos, nenhum deles era o escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta Samuel pergunta: acabaram os mocelos? O seu pai Jessé disse assim: está Davi, tem o último, tem o menor, que está apacentando as minhas pequenas ovelhas. E Deus disse assim para Samuel: manda chamar.
E tem uma coisa: enquanto Davi não chegar à mesa, ninguém se assentará. É lugar de honra. Enquanto Davi não chegar, ninguém vai sentar. E chama Davi. E Davi se entendeu por que seu pai o chamara em casa. E seu pai disse: vai amanhã, porque o profeta quer falar contigo, que algo da parte de Deus para falar contigo. E chegando Davi se entender, o Espírito Santo revela a Samuel e diz assim: esse ungiu como rei sobre todo o Israel. Só que aqui eu aprendo que Deus não estava à procura de vitórias, porque os seus irmãos todos eram fortes, soldados preparados. A Bíblia diz que Deus estava à procura de um coração contrito e quebrantado. Deus estava à procura de um coração. E ali a Bíblia diz que Davi foi ungido como rei. Mas uma coisa que eu aprendi, que mesmo sendo ungido como rei, ele permaneceu humilde, permaneceu simples, permaneceu servindo a teu pai Jessé. Os seus irmãos estavam na guerra, e Deus disse e o seu pai disse para Davi: pega queijo, pão e leva para os seus irmãos que estão na batalha. Ele poderia retrucar: peraí pai, agora acabou essa brincadeira, né? O profeta veio aqui, agora eu sou rei, me respeita, meu pai, que é isso? Sou rei, rapaz, o que é isso? O que é vocês? Ele disse: pai, sim, meu Senhor, estou indo. Permaneceu humilde, simples. Hoje em dia você não pode subir um cargo na igreja. Se receber um cargo no ano, começa assim. Agora não conheço para ninguém. Começa a se exaltar. Outrora limpava a igreja, como talvez o obreiro. Agora não limpo mais, porque agora eu fui consagrado a pastor. Respeita, pastor presidente, né? Respeita, não, eu sou pastor surgido. Não era humilde, mas Davi continuou humilde. Davi continuou simples na sua jornada, na sua caminhada. E por isso ele foi bem sucedido. O gigante Golias que começou a desafiar o exército de Deus vivo, e dizendo para si: porventura entre vós não tem homem para me enfrentar. E a história vai dizer que tinha 33 mil homens, mas estava com medo do gigante Golias. Estava com medo, muito medo. E chega Davi e diz assim: quem é esse circunciso filisteu que desafia o povo de Deus? Alguém diz: é Golias. E Saul passa um pregão, e diz assim: olha, aquele que vencer esse gigante, 3 coisas vai receber. A minha filha não vai mais pagar imposto em Israel e vai ser muito bem sucedida aqui. E Davi gostou da proposta e disse assim: deixa comigo, é comigo, eu aceito o desafio. E Davi se preparou 5 pedras do ribeiro, colocou em seu surrão de pastor, com a sua pequena funda, e foi para o encontro do gigante. E quando foi o encontro do gigante, ele exclamou: eu pedi um homem para me desafiar. E eles mandam um cachorro para o encontro. Chamou ele de cachorro. Eles enviam um cão para me enfrentar. Ele diz assim: olha, gigante Golias, tu vem a mim com espada, com escudeiro, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor teu Jeová. Eu vou a ti em nome do Senhor. Hoje você perde a sua cabeça, porque Deus está comigo. Glória a Deus. E quando o gigante vem, como de Davi, ele pega a funda, bota uma pedra e rodapia a pedra, e pega na testa do gigante. Automaticamente, pela ótica humana, o gigante tinha que cair para trás, o gigante caiu para frente, para provar o seguinte: que quem fez o trabalho ali não foi Davi, foi Deus que jogou o gigante de cara no chão.
E Deus está à procura de Davis, homens segundo o coração de Deus, homens e mulheres que têm o coração contrito e quebrantado a Deus. Não desprezará o Senhor pessoas que têm um coração contrito e quebrantado. Deus está à procura não de homens corpulentos, saradores, mulheres saradas, mas sim, Deus está à procura de um coração para ser usado. Davi foi usado por Deus, porque Davi era um adorador por excelência. Davi adorava a Deus de coração humilde, tocava harpa. E é o que eu aprendo, irmão, se quando Davi recebeu a unção como rei, o demônio atormentou o rei Saul. Começou a atormentar, naquele momento que a unção desce, ele começa a ser atormentado pelo espírito maligno, com permissão de Deus, para atormentar Saul. Porque Davi ainda não estava preparado. Davi não conhecia como era ser rei, como trabalhar. Então Deus usou uma estratégia. Eu vou permitir que o inimigo assombre Saul, e como Davi toca a harpa muito bem, eu vou permitir que Davi se aproxima de Saul, para ele aprender como a ser rei. Deus usou a sua estratégia. Deus é um Deus estrategista. Deus conhece todas as coisas. E a Bíblia diz que quando o espírito maligno vinha, Davi tocava harpa. O espírito batia em retirada e se sentia aliviado. E Davi ficou nesse processo por 13 anos. 13 anos ele foi aprender como o rei se comportava, foi aprendendo ética, foi aprendendo tudo, as coisas, as palavras bonitas, como que o rei fazia e deixava de fazer, e foi adquirindo conhecimento de rei. E quando chegou aos 30 anos, a Bíblia diz que rei Saul sai para uma guerra, e naquele momento ele é ferido pelo seu inimigo, e ele chama o seu escudeiro e diz assim: me mata, estou ferido. E ele diz assim: eu não posso tocar no rei, eu não posso te matar. A Bíblia diz que ele temeu, mas ele pegou a sua espada e se matou. Saul se suicidou, porque ele perseguiu Davi por 13 anos. Perseguiu Davi de morte, porque o espírito de ciúme entrou na vida de rei Saul, porque Deus tinha colocado o coração e os olhos sobre Davi. Deus tinha escolhido Davi para ser o segundo monarca sobre todo Israel. E aqui eu aprendo que nós devemos sermos humildes, sempre sermos simples, nunca pensar porque a unção está sobre a minha vida, eu sou superior ao pastor Desi, eu sou superior ao pastor Reginaldo, porque Deus me usa com muita eloquência, Deus me usa nos mistérios, então eu sou melhor profeta. Pessoas que têm esse pensamento, automaticamente ele vai se destruir a si próprio, porque a Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha e abate aquele que se exalta. Então nessa noite Deus quer nos exaltar, mas Deus está à nossa procura do nosso coração. A Bíblia diz que Deus prova o nosso coração, prova nossa mente e prova os nossos rins, e por isso tudo está patente aos olhos de Deus. Não tem como, a gente pode enganar o nosso pastor na terra, mas Deus, ninguém se engana. Deus sabe se eu ando muito humilde, se eu falo muito humilde. Deus sabe se é sua capa, se é sua aparência, mas Deus conhece o interior do meu coração. Deus conhece o nosso andar. Ele prova o nosso pensamento, ele pesa até o nosso olhar. A Bíblia diz, ele pesa o nosso andar. Deus tem uma balança de precisão na mão. Deus pesa tudo que está sendo feito aqui agora está no memorial diante de Deus. Não tem como enganar. Podemos enganar, mas a Deus ninguém nos engana. E nessa noite eu digo para mim, para vocês: vamos ficar cedo
da humildade, sempre na simplicidade de espírito, porque isso agrada a Deus, muito a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Bate palma bem forte para Deus.